Muito bem, estou aqui de volta para a gente dar continuidade à nossa conversa. Então, aquele dia foi sobre investigação apreciativa e a sua aplicação na enfermagem, né? Então, assim, é a percepção diferente de mudança profissional positiva. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre investigação apreciativa. A gente sabe que para a gente chegar no lugar, a gente precisa de um estado atual e um estado desejado. Do ponto A ao ponto B, nós conversamos naquela conversa com o pessoal. E então, o que é a investigação aplicativa, investigação apreciativa aplicada ao contexto da enfermagem? Existe uma referência que fala que as pessoas estão muito mais abertas e permite mudanças quando questionados do que é positivo, tá? Não do que é negativo, não do que se falhou, tá? Já então é isso. Investigação apreciativa é quando eu questiono alguém, ou eu me questiono, auto-questiono, quando há questionamento de coisas positivas. E é isso que nós falamos. E existe dois tipos de investigação. Aquela clássica, que a organização realmente ela pode ser um problema a ser resolvido, né? Então isso aqui é uma investigação clássica. Uma investigação apreciativa, ela toma como abraça a organização e toma a organização como algo positivo. É como eu estivesse abraçando a organização onde eu trabalho, ou abraçando aquilo que eu quero de fato na minha vida. Então, como criar esse ambiente de confiança para a investigação apreciativa? Então, a gente tem ali uma relação, relacionamento com as pessoas que nós falamos agora anteriormente, a linguagem, e a gente vai ter a confiança. Então, eu preciso me relacionar com a pessoa, entender o que ela está dizendo, ouvir o que ela está dizendo, para criar um ambiente de confiança. Para quê? Para que a gente atinja um propósito, um objetivo. E a gente chega lá no objetivo. E para que a gente tenha essa conversa, a gente tem uma conversa coaching. No próximo encontro, nós vamos mostrar para vocês como que é essa conversa coaching. Então, a investigação apreciativa é baseada em 5 princípios. E esses princípios estão baseados, relacionados às crenças e valores. Crenças é aquilo que eu acredito, não é de religião, é aquilo que eu acredito. Eu acredito que eu consigo, eu acredito que vai ser assim, eu acredito que não vai dar certo. Então são crenças. E os valores que eu tenho na minha vida são valores pessoais e valores profissionais. Então é baseado nessas crenças, nesses relacionamentos, crenças e valores que a investigação apreciativa ela se dá. São cinco princípios fundamentais de investigação apreciativa. Eu agora passo rapidamente, nós discutimos lá. Primeiro princípio é o de construção, tá? É o de construir. Então ele se dá através do questionamento, através do diálogo. Então o que eu quero construir? É construcionista o nome dele. É de construir. Então o construcionista, o primeiro princípio, construcionista. Então eu vou aplicar aquilo que eu tive no passado, veja só, o que eu tive de positivo para aplicar no estado que eu estou, no estado atual, para chegar no estado desejado. Então, o futuro desejado tem muito a ver com o que eu já vivenciei no passado, tá? Então, eu pego as experiências do passado e aplico agora para a atual conjuntura. O outro princípio é o positivo. A própria palavra fala positivo. Então, atitudes e ações e conexões positivas. Então, o time de trabalho como pensamento e atitude positiva. Para onde? Chegar no propósito, chegar no objetivo e no que a gente quer, tá? Então, construir de forma positiva, atitudes e ações positivas e simultaneidade. Que simultaneidade? Que é a descoberta mútua. É uma visão sistêmica, né? O futuro é o resultado do nosso presente, isso está muito claro. Então, a gente tem que se posicionar em frente, ir ao encontro do futuro de forma positiva, descobrir, desejar alguma coisa que realmente traga resultado simultaneamente. Então começa a aprender com a fala do outro, entendeu? Aqui é você simultaneamente entender e começar a ouvir o outro, tá? E a gente até discutiu um outro ponto, que é o quarto ponto, é o poético, tá? É o princípio poético. Então as experiências diferentes das pessoas, e as inúmeras possibilidades de interpretações, porque assim, eu tenho uma experiência, você tem outra experiência, e a interpretação dessa experiência é importante. As experiências de vida, né, vai como emoldurar, ele vai fazer uma estrutura pra gente, e a gente começa a analisar os pontos de vista, e aí dentro da organização, a organização é como se fosse um livro a ser lido, a organização.
Então, se é um livro, dentro do livro existem várias histórias. Então, são várias pessoas. Então, eu tenho que entender quem é o outro e o que ele está dizendo para mim para que eu traga resultado para mim. E o antecipatório, esse aqui eu acho muito legal, o antecipatório, que é criar uma imagem, uma tela mental, né, daquilo que eu quero, através de afirmação positiva. Então, eu começo a pensar, como será lá na frente se eu executar tal coisa? Então, se eu quero implementar um protocolo de, por exemplo, redução de lesão por pressão, foi que eu coloquei um exemplo lá. Então você começa a pensar, como é que seriam os pacientes sem lesão por pressão? Como é que seria esses pacientes, cuidar desses pacientes? Então você começa a imaginar como seria eles. E aí você desenha o seu projeto, já mentalizando, já visualizando lá na frente o resultado dele. Isso não só vale para o processo de trabalho, mas para as várias áreas da vida. E aí a gente começa a aprender a aplicar a investigação apreciativa com os colegas no nosso trabalho de enfermagem. E para aprender a aplicar isso, nós discutimos também isso daí. E nós também praticamos isso daí naquele encontro, que você não pôde vir por motivos, claro, plausíveis. Tá joia? Então no próximo vídeo eu vou dizer para você como que é a avaliação apreciativa, como é que é aplicado. Ele é 4 ciclos, tá? A gente se vê daqui a pouco.